Estamos de volta, na paz do Senhor. Nós estamos de volta com a Roda dos Esclarecedores, 20ª roda para você, hoje com o desafio de abordar 2 lições num tempo recorde, né? Estamos aqui reunidos com os nossos esclarecedores. Eu sou Adonias Carvalho e nós estamos no programa De Volta para Minha Terra. Essa é a parte já que o outro esclarecedor fala. E se apresenta, diz o nome. Diz o nome e tal. Desculpa, porque eu passei um tempo aí de... Eu tava de férias, Como diz um colega meu, de férias para Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe nesse domingo nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu sou o irmão Jardres, né? Nós estamos aqui para cooperar e aprender um pouco com essas autoridades, né? Estamos aqui para aprender, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão José Carvalho e nós vamos hoje de copeiro para pedreiro. Tá tão filósofo, essa foi boa, né? Essa foi boa, muito bem. Bom dia, meu nome é Josi Maciel, estamos aqui mais um domingo dos pais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para os nossos queridos que estão aqui, que são pais, né? E eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, né? É um privilégio estar aqui entre os meninos, né? E você que é pai também está em casa, você ainda tem seu pai, beije seu pai, abrace e aproveite enquanto se tem pai. E para começarmos essa manhã, eu quero trazer uma frase do Tim Keller que diz: o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado. Não importa quem nós somos e também o que fizemos. O oposto da alegria não é a tristeza. Jamais encontraremos Deus sem que Ele nos procure primeiro. Esse Tim Keller é muito profundo. Eu quero deixar essa frase para você nessa manhã. Nós temos também voz oculta. Se apresente, meu amor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo de escola bíblica, né? Na Roda dos Esclarecedores. Queria pedir para os irmãos compartilhar o link das nossas redes sociais, abençoar outras vidas e continuar aqui conosco, né? Interagindo, fazendo perguntas, e estamos aqui para isso, para esclarecer. Muito bem, esse é o Lucas. Essa é uma benção. O pastor Mota tá me ligando, vocês acreditam? Ao vivo e a cores. Pastor, agora não. Mande mensagem. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui tratando 2 lições, tá? Nesse curto espaço de tempo, mas elas são muito relacionadas. A primeira lição nós estamos estudando, talvez muitos dos nossos irmãos não tenham esse material em mãos, porque ela foi uma produção exclusiva em uma edição da CPAD para esse período de pandemia. Então eles produziram uma lição escrita pelo missionário Erico Bester, e nós já estamos na 5ª e 6ª lição a partir dessa revista que ele produziu. E um dos temas das lições, e eu acho que eles se completam, né? Eu acho que é o de volta para minha casa mesmo, né? De Zorobabel a Neemias. A gente vai já fazer como diria Bibotal, com uma passando, uma passagem, um contexto geral do conteúdo, tá? Então a gente vai falar sobre Zorobabel, que recomeça a construção do templo. Na lição anterior, foi há 15 dias atrás, a gente falou sobre esse retorno que enfrentou oposição, né? E nós vamos falar também de Neemias reconstruindo os muros. Ou seja, nós estamos aqui falando sobre a construção do templo e também falando sobre Neemias na construção dos muros. Para você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, é necessário a gente fazer um pouco de um contexto aqui, tá? E eu não sei se os irmãos me permitem fazer, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer esse contexto geral, e se vocês quiserem colaborar com alguma coisa que eu esqueci, vocês lancem. Mas é fato. A primeira coisa que eu quero falar para você que me escuta é: em 586 a.C., Nabucodonosor entrou nas ruas de Jerusalém, tomou Jerusalém. Nessa tomada de Jerusalém, 2 coisas muito importantes aconteceram. Primeiro, toda a elite de Judá, e é importante que você já entenda que aqui já tinha uma divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte. Esqueça o Reino do Norte, ele já tinha sido tomado pelos assírios lá em 722 a.C. Nós estamos falando apenas do Reino do Sul,
chamado de Reino de Judá, com capital em Jerusalém, que era composto essencialmente por duas tribos, Judá e Benjamim. Qualquer esclarecedor aqui pode me corrigir se eu estiver cometendo alguns equívocos. Nesse momento, Nabucodonosor pega toda a elite de Judá e leva cativo para a Babilônia. Entre esses povos foram os príncipes do povo, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram esses nomes colocados lá, né, mas era Misael, Azarias e o outro lá que eu não me lembro o nome, tá? Eu também não sou uma enciclopédia, né? Mas o que acontece? Esse povo foi levado para a Babilônia, isso em 586 a.C. A promessa feita pela boca, aí assim, qual é o outro fato importante? Os pobres, mas quando eu digo pobre, é os pobres mesmo, ficaram em Jerusalém. Por que eles ficaram? Se lá só tinha pobreza? Porque eles não tinham nem dinheiro para fugir. Eles não eram nem uma classe média que disseram: não, sitiou Piripiri, eu vou pegar um ônibus e vou para Capitão de Campo tentar a vida lá. Eles não tinham recursos nem para sair da cidade, porque muitos que tinham uma classe média, que não foram levados para a Babilônia, fugiram para o Egito e foram lá, se envolveram nas comunidades judaicas do Egito, também foram para Alexandrias, né, que estava na plena expansão do Império Persa lá com Alexandre e tudo mais, ou foram lá para as cidades já formadas por Alexandre o Grande, enfim. Então, dito isso, é importante que a gente saiba: pobre de Marré ficou em Jerusalém. A elite intelectual, a elite política foi deslocada para a Babilônia, isso em 586 a.C. A promessa de um profeta que ficou com os pobres, profeta Jeremias, disse: olha, o cativeiro de vocês é 70 anos. E, em média durou isso. Mas é importante a gente dizer que esse retorno de Zorobabel, que vocês viram na lição anterior, e agora a reconstrução do templo, aconteceu em média 80 anos depois da volta do exílio, tá? Então, se a Babilônia tomou Jerusalém em 586 a.C., em média de 538 a 530 foi o retorno, foi o período em que Zorobabel estava ali atuante na reconstrução. Bom, quando esses 50 mil, que a Bíblia diz, foram mais ou menos 50 mil judeus que retornaram para Jerusalém, chegaram, tinha um povo lá pobre, que estavam sem lei, sem templo, sem adoração pública. Esse povo tinha se metido em umas confusões interessantes, que era o quê? Casamento misto. O povo não tinha um líder oficial, então se envolveu em casamento misto. Então, uma série de problemas que eles se meteram lá nessa situação. Quando o Zorobabel chega com esses 50 mil, e esses 50 mil chegam se achando a pureza de Israel para a reconstrução, não quiseram nem contato com esse povo que ficou. Então eles vão lá e tentam reconstruir o templo, enfrentam a oposição dos samaritanos e dos povos que estavam lá. Então tudo isso foi o que aconteceu. Aí é importante a gente dizer, depois desses 80 anos, passou mais, em média, aí, mais uns 80 anos, né, mais ou menos uns 70 anos, de Zorobabel até Esdras. Porque Esdras começa a fazer seu trabalho em média de 458 depois de Cristo. Então, note só, foram mais ou menos de 70 a 80 anos de cativeiro, Zorobabel volta. Entre Zorobabel e Esdras se passou em média 70 a 80 anos, que foi lá em 454 mais ou menos, 454? Isso, 458, que Esdras faz um segundo retorno. Agora Esdras não faz uma reconstrução do templo, Esdras faz agora a reconstrução do culto. E aí eu acho que ele comete um dos grandes equívocos que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, que ele diz assim: olha, você está casado com alguém que não é da nossa fé, devolve a mulher e a criança. Aí, como diz até o Vitor Fontana discutindo esse assunto, uma bela ideia, uma bela sugestão, né? Muito fácil. Acaba com o casamento, entrega mulher e criança. Então, assim, a gente percebe que esses personagens, eles também são ambíguos e a gente precisa dar uma olhada nisso também. Aí, Esdras volta, passa-se 13 anos, lá em média de 445 mais ou menos, é que Neemias começa a reconstrução do templo. Então aí veja que é uma fatia de tempo, do muro, exatamente. É uma fatia de tempo muito elevada entre cada casa. Então, de Zorobabel para Esdras, mais ou menos 80 anos. De Esdras para Neemias, uns 13 anos. Tem momentos que a gente percebe que o texto deixa claro que eles foram contemporâneos. Em algum momento eles trabalharam junto, porque um intervalo menor de 13 anos é perfeitamente possível você trabalhar junto. Então, feito isso, é importante que a gente saiba o que foi que a gente viu no episódio anterior, e eu até coloquei nas nossas perguntinhas. O início da obra de reconstrução do templo,
foi lançado os alicerces. Quando eles lançaram o alicerce, eles louvaram a Deus, né? A oposição dos samaritanos e dos outros povos. Os opositores se preparavam emboscadas contra o povo, e a todo tempo iam fuxico lá para o Ciro, dizendo: Ciro, eles vão te trair, Ciro, não vai dar certo esse negócio. Então eles enfrentaram esse tipo de oposição. O povo estava desestimulado, pensavam que era uma grande alegria voltar para a sua terra, mas perceberam lá que não tinha recurso, que o negócio estava complicado e não era tão simples assim, e a obra parou aí por mais de 15 anos. Dito tudo isso, eu quero começar a conversar com os nossos esclarecedores, falando do seguinte: a reconstrução estava parada, os líderes desanimados. O que foi que aconteceu aí? Que reviravolta importante que aconteceu aí na história, para a gente retomar aí? O que foi que houve aí? Como foi que houve esse gás de novo e a reconstrução do templo? Alguém me explica aí, por favor. Adonias, na realidade houve, e um pouco mais à frente a gente vai ter a oportunidade, diante de tudo que a gente vai colocar, houve uma manifestação profética, tá? E aí mais lá na frente, de acordo com o andar das nossas conversas, né, dos nossos esclarecimentos, nós vamos explicar o que é essa manifestação profética. Por exemplo, o que houve no Antigo Testamento? Ainda existe manifestação profética, isso, né? é bacana. Talvez a gente possa até dizer o nome dos profetas Zacarias e Ageu. Então, Ageu e Zacarias foram determinantes e trouxeram um gás para o povo aí, não é? Porque eles eram profetas de Deus. A célebre profecia, né, de Ageu: a glória desta última casa será maior do que a primeira, que foi aí temas há um tempo atrás de vários louvores e de festas. A glória dessa última casa, ou então a glória da segunda casa. Isso é legal, que a gente tem um posicionamento para a gente falar sobre isso, porque já que você tocou no assunto, é interessante, né? O templo que foi reconstruído era menor do que o primeiro, né? Quando Herodes dá uma repaginada dele, ainda assim ele fica menor do que o primeiro, não é isso? Então, será que essa profecia era sobre um templo ou sobre a vinda do até Messias? Tanto que alguns louvores colocam segunda casa, e a Bíblia coloca esta última casa. Então, assim, faz uma ponte não para um templo físico, e muito mais para uma obra de Cristo Jesus. Inclusive tem judeus que ainda não engoliram essa história de segunda casa, porque ainda não passou a glória do templo de Salomão. Ou seja, Salomão foi um negócio extraordinário, um mega templo, e quando foi reconstruído não foi do tamanho. Quando Herodes dá uma repaginada ali para tentar agradar os judeus, né, porque ele era uma espécie de bastardos, né, ele tinha uma mãe judia, mas o pai não era judeu, e ele, para dar uma agradada ali, tendo em vista que ele era o político ali da região, ele dá uma reformada, mas ainda assim não fica maior e tão esplendorosa como era o de Salomão. Então, basicamente, falando de templo, o da segunda ainda não foi maior do que a primeira, né? Se você tiver uma perspectiva apenas de construção, humanamente falando, não. Então, essa manifestação profética, eu não vou me entrar mais em detalhes, porque eu acredito que esses detalhes serão expostos através da segunda e terceira posição que nós vamos conversar. Mas houve manifestação profética. Deus levantou Ageu e Zacarias para levar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de consolação e de exortação. Por que também não dizer consolação? E assim, eu acho que é um ponto chave, Zé, porque apesar da gente vai fazer já uma distinção entre como era no Antigo Testamento e o que é no, mas a gente percebe nitidamente quando de algum modo Deus se instrumentaliza de um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, e revela a sua vontade, traz ânimo ao povo. Talvez por isso que seja muito importante o nosso papel nos dias de hoje como a pregação da palavra de Deus, porque de um modo excelente a pregação da Escritura, ela aponta para a vontade de Deus, e quando ela é exposta aquilo que nos separa se torna menor do que, e muito maior aquilo que nos une, de modo que a gente começa a caminhar juntos para a glória de Deus. Sabe o que eu entendo quando eu começo a estudar toda essa história? Eu começo a pensar que quando a gente está vivenciando as questões da igreja, as problemáticas, as coisas que acontecem, nós procuramos, geralmente nós somos imediatistas, queremos ver os resultados logo. E quando a gente começa a ver a história, começa a estudar a história, você vê que Deus levanta pessoas. Eu acredito que naquele momento que ele levanta, vou citar um exemplo aqui, Gideão,
quando o Senhor se revela ali para Gideão, diz varão forte e valoroso. Ora, Gideão estava em um estado depressivo ali, escondido no lagar. Lagar era lugar de amassar uvas, né? Ele estava escondido ali, porque no lugar que se malhava o trigo, se eles fossem para lá, eles eram saqueados. Então ele estava ali muito triste, muito depressivo, porque ele estava tendo que trabalhar escondido para não ser saqueado. E de repente vem um anjo, diz varão forte, valoroso, e entrega ali grandes promessas. E a gente vê que Gideão, ele poderia ter tido a opção de dizer, rapaz, eu não acredito nisso não. Como os outros líderes também. Quando eles receberam de Deus a missão para estar executando todas essas coisas, eles poderiam ter simplesmente dito, não, eu não acredito nisso, deixa isso para lá, são muitos problemas, eles enfrentaram. Quando a gente vê a questão de anos, quantos anos, foram muitos entraves. A gente recebe uma missão na igreja, a gente já quer ver o resultado no próximo mês, no próximo culto. Não, nós já estamos há 2 anos, nós já estamos há 4 meses, né? Então, os resultados, eu creio que a obra do Senhor, e isso é uma grande lição para mim, aquietar os ânimos e saber que quando o Senhor está no controle da obra, Ele vai a seu tempo colocando as coisas no lugar, quando nós permanecermos firmes, que é uma grande lição aqui que nós também vamos ter nessa lição de hoje, que o desânimo parou aqueles homens. E a gente tinha antes a ideia de grandes líderes, até os citava como grandes administradores, e nós vamos ver na lição de hoje que isso não passou de uma grande desilusão, porque eles se desanimaram, né? São personagens ambíguos, né? Eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, que tomaram decisões. E aí, assim, eu acho que é o ponto-chave das coisas. Eu até, uma das discussões, acho que uma pregação aqui numa sexta-feira, eu até mencionei isso dizendo o seguinte: quando a gente toma decisões como diretoria, já que a gente fala sobre diretoria de igreja, sobre até presidência de igreja, quando você toma uma decisão, você toma uma decisão com as informações que você tem, pedindo graça a Deus, né? E com aquilo que você tem naquele momento, eu não acredito que um presidente ou qualquer líder tome uma decisão pensando se é a pior. Geralmente se acredita naquele momento que é a melhor decisão a ser tomada. Que é o caso que eu vejo em Zorobabel, que eu vejo em Esdras e Neemias. Eles tomaram decisões que hoje, quando nós olhamos, nós questionamos. Rapaz, mas como é que o cara fez isso? Por que ele não aceitou a ajuda daqueles que estavam já jogados e não tentou trazê-los para si? Por que Esdras não propôs uma solução mais simplória, e não simplesmente um abandono, mas tentar tratar o problema de uma forma diferente? Só que nós estamos olhando de fora da história, com olhares de juiz. Lá dentro talvez foi a melhor solução que ele tomou naquelas circunstâncias. E assim também é quem exerce liderança, né? Por isso que nós estamos todos passivos de críticas, né? Olha, eu acho que também é o seguinte, quando você for pegar um contexto histórico, porque isso basicamente são partes históricas, né? Você pode ver que o povo passou aproximadamente 70 anos em cativeiro, né? Então, ou seja, semi-escravizado, apesar de que alguns, Deus levantava homens, né, como Daniel, né, como outros e tal. O que acontece é o seguinte: no final dos 70 anos, ou 70 anos, quando tem-se o fim do exílio, né, que há um início com Zorobabel, a questão de você voltar, você iniciar. Você vai pegar uma região praticamente toda modificada, uma região historicamente, culturalmente cheia de entraves, né? E aí você tem, acredito que a grande chave, que é a parte espiritual, né? Então tal que quando você pega em Ageu 1, você traz a situação de Ageu 1, Ageu 1, Deus fala com Ageu para ele falar até na época, o sumo sacerdote da época era Josué, né? E ele disse: olha, conserta a tua vida, levanta este homem, né? Deus levanta Ageu como profeta para falar na parte espiritual, na parte sócio, né, cultural, e não no que diz respeito à vida administrativa daquele povo. Então você tem todo um contexto histórico em que, se é difícil você levantar, e que, diga de passagem, eu comentando até com José ontem, a gente dando uma estudada, a gente foi colocado uma posição que, quando se finalizou, quando se deu o final do exílio ali,
não existia um rei, não existia mais reinado, não existia um homem que diga, olha, eu sou a autoridade máxima agora em Judá, né? Então Deus fez um trabalhar, digamos como fala na linguagem pentecostal, Deus fez um grande rebuliço, né? Deus fez um grande rebuliço no meio daquele povo, mas quando precisou levantar aquele homem para dizer assim, olha, não é por força nem por violência, não é? Mas é pelo meu espírito. Ou conserta a tua casa, né? Eu quero só voltar, me permita, Jardres, eu quero só voltar ao contexto, né? Quando o Senhor fala que não é nem por força nem por violência. Muitas pessoas falam, mas nem conhecem a história, né? Então, e eles até colocam em outro contexto, né? Para se falar sobre isso. Então o Senhor sabia que Zorobabel estava desanimado, não tinha mais nenhum vigor para vencer as adversidades que lhe eram impostas ali, né? E aí ele usa o profeta Ageu e mostra um castiçal com 7 lâmpadas, né? E essas 7 lâmpadas, para ficarem acesas, elas precisavam do azeite. E as 2 fontes de azeite estavam ligadas às oliveiras, que representava a obra de Deus. E aí o Senhor diz, não é por força e nem por violência, mas é o meu Santo Espírito que vencerá, porque Zorobabel olhava para ele e dizia, eu não vou mais conseguir, né? Eu não consigo mais pelejar, são muitos os problemas. Ele viu os problemas, observe que na sua vida, na minha vida também é da mesma forma. Assim como aconteceu com Gideão, assim como aconteceu com Zorobabel e acontece conosco. Os problemas para nós são montanhas enormes, né? São gigantes, terríveis. E aí o Senhor mostra ali para Zorobabel, e eu me emociono quando eu leio essa parte, mostra para Zorobabel que as dificuldades, elas não eram montes, mas elas apareciam como campinas. É muito lindo isso. Na minha e na sua vida não é diferente. As nossas dificuldades, quando nós estamos ligadas em quem? Na videira. E quem é a videira? Deus, Jesus, né? Quando nós estamos ligados na videira, as nossas dificuldades, as dificuldades, Adonias, que nos são impostas, os desafios que a gente conversava bem há pouco antes de iniciar a roda, né? Esses desafios não são nossos, porque não é nem por força e nem por violência, mas é o Espírito Santo do Senhor. E eu me emociono quando eu vejo que o Senhor, Ele está na direção. E essa lição, ela é um alimento, principalmente para quem está à frente da obra. Talvez você que está em casa, se não está à frente da obra, não imagina quantos são os desafios. Como é desafiador estar à frente da obra. Mas o Senhor, Ele mostrou para Zorobabel ali, através de Ageu, que aqueles montes, aqueles gigantes, eles se tornariam campinas. E interessante é que não estavam ligados a uma botija cheia de azeite, né? Uma coisa que eu comentei com o Jardres ontem é que essas oliveiras, que esse equipamento de luz, poderíamos dizer, né? Que esse instrumento de luz estava conectado, era direto à fonte. Não era em algo secundário, terciário, não. Estava ligado direto à fonte. Glória a Deus. É muito massa você ver como todo o trabalho de Deus na história, por isso que o Hebreus é fantástico, quando ele diz que tudo era sombra e apontava para Cristo, né? Então assim, você vê que é a videira verdadeira lá de João 15. Mas vamos lá, eu quero polemizar um pouquinho, porque sem polêmica que a gente não sobrevive, né? Polêmica, né? Então vamos lá, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Alguém discorda disso? Não, é ponto de consenso entre a gente, né? Então, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Agora a gente precisa fazer uma distinção. Como eram estas manifestações no Antigo Testamento e como são hoje no Novo Testamento, porque a gente ainda parece que se pega no assim diz o Senhor, né? Muito daquela puxada muito, que assim, talvez seja um dos viés pentecostais, mas não é muito isso a ideia que a gente tem de profecia no Novo Testamento, não é? Ou é, porque talvez aí eu faço nem o Bibo, né? O Bibo é um passador de pano fantástico. Ele pega e diz assim, pode ser que eu esteja lendo errado, né? Vai que eu li errado. Vocês que são doutores aí, que vão explicar. Estou preparado, pode mandar. Todas as profecias que eu recebi foram-se embora. Se for no molde antigo, tudo que eu vi de profecia foi... Mas levando a sério, é Antigo e Novo Testamento. Eu vou ser bem rapidinho no Antigo Testamento, porque eu quero me deter no Novo, que é onde nós estamos. Antigo Testamento, profeta era aquele que era levantado por Deus com autoridade para levar uma palavra ao povo. E além de levar essa palavra ao povo, o povo também consultava o profeta.
E assim, Conselheiro também. e assim, talvez até mais forte, não era só uma palavra, né? Na realidade era o cara que revelava os oráculos de Deus, ou seja, a sua revelação ali era tipo assim, ó, Deus falou, eu estou transmitindo, né? Eu acho. Que é até oh, meu Deus, vai surgir a palavra não, querigmático, né? A ideia da palavra querigmática, a ideia do querigma, que é o atalaia, né? É aquele que não falava, só para vocês terem uma ideia, que eu gosto dessa parte, eu sou intrometido, né? Mas era mais ou menos o seguinte: no tempo antigo era muito comum alguém vir com um edito real, parava em praça pública e diz: ouçam povo, assim diz o rei, está proibido isso e isso desde agora e tal. E ele encerrava, ele não fazia comentários, ele lia o povo, que é a ideia do querigma, a pregação querigmática. Você está revelando algo que não é seu como profeta, você trouxe de Deus puramente, e era o que vigorava no Antigo Testamento, pelo menos penso eu, se não tiver lido errado. Eu acho interessante, né, que as pessoas temiam. Quando um profeta, ele chegava na casa de alguém, eles já sabiam que o profeta ou ia trazer bênção, né, ou ia trazer juízo. Então causava um grande temor quando o profeta se aproximava. Tão grande era o respeito e o conhecimento da real missão do profeta. E o nosso autor cita vários exemplos, Moisés, Elias e por aí vai. O autor da lição, que é o pastor Eurico Bergson, de saudosa memória. Outra coisa também é que o Antigo Testamento, ele começa, já no final, né, ele começa a sofrer uma mudança literária. Porque esse profetismo no Antigo Testamento é o que? Eu pego os oráculos de Deus e transmito ao povo. Por mais que seja a pessoa me consultando ou não, mas quando ela vem me consultar, ou quando Deus me manda levar a mensagem, Antigo Testamento, são os oráculos de Deus vindo através de mim, levando ao povo. Só que nós temos uma pessoa no Antigo Testamento que ele foge à regra, que é Abacuque. Abacuque não pega os oráculos de Deus e transmite ao povo. Ele pega o sofrimento do povo e apresenta a Deus, né? Aí é o que nós chamamos, você pode até achar um pouco complicado esse termo, mas é uma transição do profetismo no Antigo Testamento para o apocaliptismo no Novo Testamento. Então a gente tem esse cenário no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Essas coisas ficaram no Antigo Testamento, tá bom? E quando eles eram usados nesse Antigo Testamento, era visão, era um sonho, alguns foram levados até em espírito para ter algumas revelações. Outros falaram face a face com Deus, como utiliza o termo bíblico para Moisés. Esse é no Antigo Testamento. Aí eu quero ver se os meninos têm algo para no Antigo, para a gente poder caminhar junto para o Novo. No Novo Testamento, nós temos duas situações. Nós temos o dom de profecia e nós temos o profeta. Nem todo profeta tem o dom de profecia, e nem todo aquele que Deus dá o dom de profecia é profeta. E aqui eu quero fazer uma pincelada de que, às vezes, quando a gente faz um estudo de classificação de dons, a gente tem a tendência de separá-los e explicar o que cada um é, quando na realidade dificilmente um dom sobrenatural do Espírito se manifesta sozinho. Então, por exemplo, o dom de profecia, na maioria das vezes ele pode vir, não vem, ele pode vir com línguas estranhas, ele pode vir com palavra de sabedoria, de ciência, o ministério, né, o momento do dom profético. Então, quem é o profeta no Novo Testamento? É aquele que, através da palavra de Deus, exorta, consola e edifica. Através da palavra, ele pega aqui, por exemplo, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E com uma unção de Deus específica para aquele ministério, ele revela isso. Eu já vi o pastor Elias Torralbo, pastor em São Paulo, é um dos profetas que eu conheço dessa nação. Fala no microfone. Só para falar sobre revelação, né? Ele revela o que a Escritura diz. Né? Às vezes a gente tem, é muito comum no nosso meio, o Zé com certeza vai explicar, diferente de uma revelação específica. Josi, olha, Deus manda te dizer isso, ponto. Entendeu? Quando a gente fala de revelação aqui, é revelação da Escritura. Ele pega um texto e traz os oráculos de Deus a partir do texto, né? A partir da Escritura. E eu cito o nome do pastor Elias Torral porque eu já tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, e Deus o usa de forma poderosa nesse ministério profético. Ele é profeta, ele tem o ministério profético, é diferente do dom de profecia. Já o dom de profecia, eu creio, nós somos continuistas, cremos nessa ação sobrenatural.
é quando Deus, através de um homem ou de uma mulher, revela aquilo que estava oculto ao público. Então eu gostaria aqui de pontuar 3 coisas sobre esse ministério profético. Primeiro, Deus traz a pessoa, né, ao profeta, ou ao que vai entregar a mensagem. Deus faz essa pessoa entender essa mensagem, e Deus faz com que quem vai receber, receba a mensagem interpretada. É porque às vezes quando o ministério, quando é a profecia, né, revelado, a pessoa diz o que viu e joga lá e não diz nenhuma explicação. Quando na realidade a pessoa recebe a revelação de Deus, entende e entrega entendida. Esses dias Deus usou um homem de Deus e revelou uma coisa que nós, eu até comentei com Adonias. Eu conversei um dia à tarde com Adonias algumas coisas. 90% do que eu conversei com ele, não foi tudo que a gente falou de caju, de abelha e tal, mas 90% que nós conversamos sobre a obra de Deus, Deus falou a esse homem de Deus. A minha cunhada estava do lado, aí onde eu entendo o que é esse dom de profecia. Minha cunhada estava ali do lado na hora, e aí Deus usou o servo dele, disse assim, olha, e eu achei interessante, é porque em nenhum momento este homem de Deus usou a primeira pessoa do singular. Ele disse, olha, Deus me fala que você, diante de todas as suas dificuldades e tal, você tem dito para o Senhor, Senhor, eu estou cansada. E teve uma vez que a gente fez um culto doméstico lá em casa, que ela ficou até meio triste de uma brincadeira do esposo, né? Que ela canta um pouco desafinada, e Deus tomou, né, o servo dele e disse assim, olha, mesmo desafinada, cante. 2 coisas que eram particulares, extremas da minha cunhada e minha do Adonias. Então, aí onde eu entendo este dom de profecia. Deus revela aquilo que está oculto aos outros. E outra, Deus faz isso também para exortar, edificar e consolar. E também para a igreja, voltado para o indivíduo e para a igreja. Eu, por exemplo, estudando ontem com o Jardres, né? Eu dizia com ele, Jardres, realmente esse negócio de profecia no pé do ouvido é complicado. Porque por mais que seja para o irmão A, mas a igreja tem que ouvir a profecia para a igreja julgar aquela profecia. Né? A igreja precisa, não é o que vai entregar, mas a profecia entrega precisa ser julgada e também serve de edificação do corpo. E é importante dizer que não tem pecado nenhum em julgar uma profecia. Na realidade, nós estamos estimulados a julgar a profecia, né? Quando Adonias fala que isso é polêmico, eu sei que muitas pessoas que estão em casa talvez não acreditem, né? Nunca tiveram uma experiência real. Eu tanto já tive experiência real com pessoas usadas por Deus, que realmente entregaram, falaram comigo. É interessante que quando eu lembro a minha conversão, Deus usou uma pessoa para falar coisas. Foi assim, a maneira que Deus usou para me impactar. Porque eu era muito firme na igreja católica e eu achava que eu estava no caminho certo, né? Mas eu era cheia de questionamentos. E eu era uma pessoa muito discreta. Eu não falava os meus questionamentos para ninguém mesmo. Até porque eu tinha vergonha de expor o que eu pensava. E quando o Senhor me impactou para que eu tomasse a decisão de aceitá-lo como Salvador, o Senhor falou exatamente tudo que eu, em oculto, conversava com Ele. E eu tinha certeza que ninguém sabia, porque eu nunca tinha falado isso para ninguém. E o Senhor toma uma irmã ali, eu nunca tinha visto profecia nenhuma, nunca tinha visto ninguém sendo usado por Deus. E Ele toma aquela irmã e diz, olha, porque no teu quarto você fala isso, isso, isso. Você acorda e você diz assim, 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 assim. E eu quero te dizer que eu farei isso. Aí eu fiquei impactada. Eu disse, meu Deus, mas como é que o Senhor vai fazer? Eu me emociono muito quando eu falo sobre isso. Então, é polêmico. Nós sabemos que muitas pessoas têm se aproveitado dessa fragilidade. Quem não gosta de ouvir um recado do Senhor? E principalmente quando você está pedindo uma resposta ao Senhor, quando você está esperando por uma orientação divina para que você seja assertivo naquilo que você quer realizar. E muitas pessoas têm aproveitado essa fragilidade das pessoas para tentar usar de um ritual, eu posso até chamar de ritual, não é? Eis que o Senhor manda te dizer, né? Eu te levar aos 4 cantos da terra. Certo? Te vejo voando num pássaro de ferro. Então, se aproveita dessa fragilidade. Eu creio que isso não é brincadeira, gente.
Nós levamos isso muito a sério. Hoje em dia tem até profeta de live, não estou aqui. Eu confesso para vocês que eu nunca nem entrei numa live dessa, eu não tenho vontade, né, de entrar para ver. Eu gosto muito de ver para poder saber criticar, mas eu nunca senti nem vontade, porque eu acho que quem entra nesse tipo de roubada, talvez também não é inocente. Porque você está indo atrás do vento. Meu irmão, sabe qual é a verdadeira profecia? É a palavra de Deus. E se a profecia que alguém te entregou, ela corrompe, ela vai contra os princípios bíblicos, essa profecia, ela não vem do Senhor. Você pode ter certeza. Eu acho que talvez eu consiga até entrar com a terceira questão aqui. Aí o Jardim também pode aproveitar e comentar nela. Gente, como o José foi muito completo na resposta dele, nós estamos tentando ser o mais breve possível. Exatamente. E assim, casa perfeitamente, porque a gente falou aqui uma expressão que eu não sei se todo mundo entende. Nós não somos cessacionistas. É diferente de sensacionalistas, é cessacionista da ideia de cessar. Por quê? Nós temos alguns amigos e alguns irmãos de algumas outras tradições, especialmente chamados de... Eu não classifico como reformados, eu classifico como tradicionais. Porque reformados nós somos também. Nós somos advindos da reforma protestante lá de 1517, lá com Lutero. E algumas coisas que ficaram muito claras na reforma foi os 5 solas da reforma, né? Sola Escritura, sola Fides, sola Gratia, sola Deus a glória e sola Christus, não é isso? Ainda sei? Só lhe deu glória e esses 5, né? Eu não vou repetir de novo não, para não ganhar todo tempo. Mas aí eu fiz um questionamento aqui dizendo o seguinte: nós somos... Tá bonita? Você gostou? Poxa, cara, pensei que você ia me elogiar agora. Mas o que acontece? Não, o Kemuel teve que viajar, irmãos. O Kemuel pegou umas férias aí para Jesus aí de um mês e pouco. Mas quando ele chegar, a gente vai castigar ele aí. Mas essas férias, gente, ele não está se desviando, não. Não é desvio, não. É férias de É porque ele teve que ir a trabalho. Na realidade, ele saiu da igreja, saiu aqui do nosso convívio para ir fazer um curso fora e vai passar alguns dias fora. Deus abençoe. Viu, irmão Kemuel? Vai lá, vai com Deus. Mas assim, voltando aqui ao tema, nós não somos cessacionistas, porque existem alguns irmãos de outra tradição que acreditam que os dons, como os dons relatados em Efésios 4 e 11, que é profecia, né, pastores e mestres, né, e todos aqueles dons relatados ficaram exclusivamente restritos ao Novo Testamento com os apóstolos. Após isso, pronto, não se tem mais, né? E nós acreditamos, nós somos chamados de continuistas, né? Nós acreditamos na permanência dos dons espirituais nos nossos dias, nas manifestações de Deus nos nossos dias, que é para hoje milagres, dons. Deus distribuiu para a sua igreja, como diz Efésios mesmo. Ele subiu, né, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então, dito isto, eu pego e digo assim: como nós lidamos com a profecia? Quando eu falo aqui sobre profecia, eu não estou falando do profeta, estou falando do dom de profecia à luz da sola Escritura. Como a gente lida com isso? Será que a gente quebra esse item da reforma ou não? É possível casar essa relação do dom de profecia com a exposição da sola Escritura? Eu acredito, Adonis, que não tem problema aí, né? Na verdade, alguns criam problemas nisso aí. Eu agora, você falando, eu não sei se a Josi, eu acredito que sim, mas o nosso pastor José da Mota Maciel, ele já havia trabalhado em outros lugares na obra de Deus, no reino de Deus. E eu lembro que em uma congregação anterior ao que ele dirige agora, eu fui convidado por ele, ou eu já estava morando aqui, eu não lembro direito. Eu só sei que eu preguei em um culto. Lá o trabalho que o pastor estava desenvolvendo era um trabalho inicial. Infelizmente era um trabalho que tinha sido, desculpe a expressão, desgraçado por uma má gestão. Não havia escola dominical, a Josi, ela é testemunha disso, não havia. E eu lembro que eu preguei, aí no final oramos ali. Foi a primeira vez que eu vi Você foi bem no início, né? Foi porque bem depois logo em seguida ele já começou. Bem mesmo no início. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o Espírito de Deus concedendo ao pastor Mota falar em línguas estranhas. Eu vi ele lá, como diz o nosso termo, né, pipocando em mistérios com Deus. Mas eu lembro muito bem de uma visão que Deus me deu, uma profecia, em que diante de mim ali orando, eu vi lá um livro aberto, e nas 2 páginas do livro estava tudo rabiscado, riscado, nada com ordem. E aí eu via a mão virando e tudo em branco.
E aí Deus falava a mim, e eu digo, olha, Deus está dizendo que uma página está sendo virada e Ele irá construir. E é até tanto que ninguém em Piripiri pode negar o trabalho que Deus fez naquele local através do pastor Mota. Um trabalho que prosperou. Quando eu era responsável por pedido de escola dominical, era a igreja que tinha o maior pedido de revista de escola dominical. Só para você ter uma ideia. Então assim, foi por ordem moral, foi uma profecia para pregar o evangelho. Então uma coisa que eu quero pontuar, e vou fechar aqui para os meninos falar. O que a Bíblia já manda dizer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu não preciso de alguém usado em profecia para dizer, vai pregar o evangelho a toda criatura. Mas existem algumas coisas, e na maioria das vezes, esse dom, né, da profecia, ele é manifestado em inícios de trabalho. Ou, por exemplo, eu quero largar tudo que eu tenho, e eu tenho sentido aqui, meu coração queimar para eu ir para o campo missionário. Aquela dúvida vem, eu digo, meu Deus, eu começo a orar, Senhor, me ajuda a decidir e tal. E aí Deus levanta alguém que eu não conheço, não sei onde é, o que faz, não conhece minha vida, assim, olha, Deus manda eu te dizer que Ele vai te levar para esse lugar. E não te preocupa, porque Ele já preparou as pessoas que vão. E aí Ele começa a falar coisas que eu estava falando somente no secreto. Então assim, na realidade, a maior profecia é a Bíblia. Mas existe o dom sendo manifestado, não para casamento, não para, o menino é macho ou é fêmea, compra esse terreno ou não vende. Não é para ser consultado, mas para ser encorajado, consolado, edificado. Eu acredito muito nisso. Eu lembro que quando eu conheci o Kenneth, bem no início, né? O Senhor usou um homem de Deus e disse para ele, olha, eu vejo um cajado na tua mão. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sei não, Senhor, eu preciso realmente contemplar. Então, as profecias, geralmente, elas caminham para esse encorajamento. Eu acredito que se fosse depender da mente dele, na época, ele não tinha ele só pensava em música, né? Ele gostava era de bateria, ele gostava de segurar as baquetas e estar ali. E hoje a gente vê se cumprindo, né? A gente vê se cumprindo aquilo que o Senhor prometeu há muitos anos atrás. Eu acredito que quase 16 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Então eu vejo se cumprindo. E no Novo Testamento é isso que nós estamos vendo, esse encorajamento. Esse encorajamento. E aí o que nós queremos deixar como lição, que seria aqui a polêmica dos dons nos dias atuais, é averigue, meu irmão. Já vi, por exemplo, profetada de pessoas que, olha, o Senhor te diz que esse não é o teu. Ou o Senhor te diz que esse é o teu. Tem até uma história, eu vou tentar resumir bem rapidinho. Uma pregadora foi para uma cidade, uma história real, e ela prega lá na igreja e faz amizade com uma jovem, e a jovem relata para ela que era apaixonada por um rapaz que estava noivo com outra irmã na igreja. E na hora, no microfone, ela usada por Satanás, ela diz para a jovem que estava noiva que aquele não era o dela. Que o Senhor estava mandando dizer que aquele não era o dela, tentando fazer com que aquela jovem terminasse noivado e aquele rapaz ficasse livre para namorar com a outra moça, não é? E a jovem obediente, ali chora muito, tudo terminou o namoro. E passaram-se 2 anos, o Senhor traz uma outra pessoa àquela cidade e diz para aquela jovem, aquela não era a minha voz, mas porque tu foste obediente, darei algo melhor. E a jovem casa com um rapaz ainda com qualidades superiores ao rapaz anterior. Mas tenham muito cuidado, o Senhor, ele não vai, eu vou até usar essa expressão, não sei se os meninos concordam, mas eu acredito que o Senhor não vai perder tempo com esse tipo de coisa. Porque o Senhor está tão preocupado com a missão que nós temos para exercer aqui na terra. O Senhor está tão preocupado com a sua obra, com a nossa salvação, com as almas que estão aí fora perecendo, que isso, gente, se você... Irmã Josi, como é que eu sei quando é que eu estou namorando alguém e é da vontade do Senhor? Olhe para a família. Isso é uma escolha sua. Né? É uma escolha sua. Coisa. Você é evangélico, o rapaz é evangélico? É solteiro? É. Ele gosta de você? Gosta. Olhou a família, você se identifica com as características dele? Não, eu me identifico. Já estão trabalhando, tem como se manter? Tem. Meu irmão, não há impedimento da parte de Deus. Eu vou dar uma dica preciosa. Assista no próximo domingo o culto da família. Eu vou falar sobre solteiros e o casamento, baseado em Tim Keller, né? Sobre o significado do casamento. Eu confesso para solteiros, viu? No meu caso, gente, eu vou até partilhar aqui, porque como a gente está falando de profecias, no meu caso, quando eu conheci o Kennedy, era uma situação bem diferente, era uma situação adversa, né?
E eu confesso para vocês que, como eu era nova convertida, eu falava muito com o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me confirme. Mas eu fazia provas pessoais. Eu lembro que eu fazia um monte de provazinha com Deus, coisas pessoais. Eu orava. E, por exemplo, uma das provas que eu fiz, o Kennedy, ele gostava muito de ensaiar no horário da escola bíblica. E na época, ele não era tão assíduo na escola bíblica. E eu lembro que quando eu conheci ele, a gente começou a conversar e ele disse: vamos orar para saber se é da vontade do Senhor, né? E eu confesso que na minha imaturidade eu disse: pois vamos. E começamos a orar os dois. E eu disse: Senhor, se for da tua vontade, ele vai começar a frequentar a escola bíblica. E como ele sabia que eu era apaixonada, desde quando eu me tornei evangélica, eu sempre fui apaixonada por escola bíblica, ele passou a frequentar, mas eu não tinha comentado com ninguém. E ele se tornou um aluno assíduo da escola bíblica. E eu acredito que aquilo foi uma resposta do Senhor para mim, né? Então, existem inúmeras formas de responder, mas não fique correndo atrás de profecia. Não fique correndo atrás desse tipo de revelação, né? Leia a palavra do Senhor, ore e faça provas pessoais, você e o Senhor. E o Senhor, que em secreto te conhece, Ele em secreto te responderá. Talvez a gente até ache um perigo. Na realidade, eu amo o dom de profecia, eu creio no dom de profecia. Acho que todos nós aqui concordamos com isso. Mas, assim, talvez as experiências que a gente tenha tido de forma negativa, que muitas vezes se tornou muletas para muitos crentes, né? Essa ideia de muletas para muitos crentes, de modo que a gente acaba percebendo o seguinte, que muitos crentes já não consultam a Escritura, já não participam de um culto de doutrina, mas saem correndo desesperado, de modo que tem constrangido até muitos homens que são usados com o dom de profecia, os homens e mulheres, né? Vamos usar uma expressão aqui pentecostal para fazer aqui uma referência ao Jardim, né? Os vasos dele, e às vezes tem até corrompido de algum modo, porque de repente Deus começa a utilizar um homem, uma mulher, uma criança com este dom, mas aí já começa a virar uma verdadeira profissão em direção a ele, de modo que agora ele já, de algum momento, já se sente obrigado a entregar algo para alguém, sendo que nós temos a Escritura. E assim, a profecia, ela é ocasional, né? É coisas que não é uma coisa para você guiar a sua vida desesperadamente. É óbvio que talvez seja um desejo de todo ser humano conhecer acerca do futuro, mas eu quero lhe dizer que tudo na sua vida termina com você, se mantiver fiel, sentado no colo do Cordeiro e ele enxugando dos seus olhos todas as lágrimas. Você quer mais final do que esse? Espólio maior do que esse na vida de qualquer crente? É assim que termina a sua história e a minha, se nos mantivermos fiéis. Então é muito perigoso esse desespero. Na realidade, às vezes a gente critica muito mais o desespero desses, não vou nem dizer novos convertidos, porque tem velho convertido também, né, que anda com essa prática desesperada, né? Mas é fato que a gente precisa de uma vida em comunhão com Deus, de ter as suas próprias experiências com Deus, assim como este homem e mulher. E o apóstolo Paulo é muito enfático em dizer assim: procure com zelo os melhores dons. Eu quero dizer para você que é perfeitamente possível Deus falar no teu próprio ouvido acerca da sua vontade, e você não precisa andar marchando atrás de pessoas e mais pessoas, né? Enfim. Mas também quero pontuar que muitas vezes o Senhor fala também, né? Alguém está pedindo ao Senhor: Senhor, responde a minha oração. Será que é esse mesmo que eu devo casar com ele? O Senhor, Ele pode falar. Isso não deve ser uma regra, isso não deve ser a maior ânsia da sua vida, né? Os absurdos, para quem tem uma visão centrada na Bíblia, ele facilmente é perceptível, né? Os absurdos são perceptíveis. E eu talvez vou ser bem duro no que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Deus me levantou para dizer isso. Segura. Levanta a mão que ele vai. Faz que nem um pentecostal. Levanta a mão que eu vou falar, né? Vou falar agora. Mas eu já tomei casos de pessoas que dizem ser usadas no dom de profecia, dizer assim: irmã, eu tive uma direção de Deus de orar lá em sua casa, ungir suas paredes. E a pessoa diz: vamos. Chegar lá, ora na sala e diz: irmã, Deus me deu uma orientação para orar no seu guarda-roupa. Digamos que essa pessoa usada em profecia seja uma mulher e tenha o mesmo corpo da Josi. Aí chega lá: irmã, vou orar. Eita, esse aqui é o vestido que o Senhor falou que tu irias me dar. Dificilmente. Misericórdia. Só o que tem. Ou outra situação: a pessoa vai na casa do enfermo, chega lá a pessoa, todo mundo está vendo que Jesus vai levar, que Jesus disse: acabou o teu tempo aqui na terra, Deus manda eu te dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas para a minha glória. E aí passa dias depois a pessoa morre. Eu acompanhei um caso em São Luís que a esposa do rapaz, que ouviu várias mensagens desse tipo,
não quer mais nem saber de igreja, de evangelho, de nada. Aqui em Piripiri tem um caso desse, Não, né? não tem coisa melhor do que para a glória de Deus do que o Jesus levar. E aí ela não quer. Então, qual é a parte dura que eu vou dizer? Essas pessoas, tenha cuidado. Essas pessoas são terra seca, árvore caída, guias cegos, distantes da graça de Deus. Porque quem tem compromisso com os céus não brinca com o sentimento, com a situação de ninguém através de profecia. Árvore caída, terra seca e guia cego. Tome cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Lembro-me que teve uma época, né, que quando alguém aparecia, olha, eu vejo se levantando um grande vento. Meu Deus, eu era tão imatura que eu senti uma tristeza tão grande. Pronto, agora vai se acabar tudo, né? Agora é meu fim, vou me arrebentar. A Dai Carvalho também está falando, né, que esses dias encontrou alguém que veio trazendo só profecias de morte, de destruição, de tristeza. Ela disse que não queria saber. Gente, eu quero dizer para você que está em casa, para a Dai, para todos que estão em casa nos assistindo, o dia bom e o dia mau vem para todos. Tenha cuidado com as suas escolhas, porque a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, muitos ventos, muitas tempestades que nós enfrentamos são frutos das nossas más tomadas de decisão. Então, ande com o Senhor, tenha o seu tempo a sós com o Senhor, procure meditar na lei do Senhor. Essa palavra, ela tem resposta para tudo. Procure andar, procure se congregar, está liberada, a igreja está aberta. Se congregue, meu irmão. Uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, na luta do espírito contra a carne, ganha o que for mais alimentado. Se você só tem alimentado a sua carne, é tendencioso a sua carne reinar e você ser vencido por Satanás. Porque Satanás, o que ele quer para nós? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se tem vindo muitos ventos, se tem levantado muitas lutas, olhe para as suas atitudes, olhe como tem sido a sua comunhão com o Senhor. E quando você vê alguém sofrendo, alguém enfermo, alguém doente, não pense que é Satanás que está mandando, não, porque o dia mau vem para nós também. Mas nós cremos na vitória do Senhor. Essa lição nos mostra isso. Grandes foram as lutas, mas o que o Senhor falou através do profeta Ageu para Zorobabel? Não se preocupe, que todas elas serão como campinas. Se você estiver fazendo o que o Senhor quer, se você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai lhe dar a vitória, com certeza. Eu quero ser bem rápido aqui, e acredito que esses homens, né, e essa mulher de Deus, eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque nós temos aprendido muito, né? E eu digo para você que o dom da profecia é uma coisa muito maravilhosa, e quando você recebe algo da parte de Deus, é algo extraordinário, né? Eu digo para você o seguinte, que a profecia, ela sempre andará à luz da Escritura, né? E eu digo para você que ao longo dos meus 15 anos como crente, eu já recebi visões, né? Revelações da parte de Deus, recebi profecias, como também já recebi falsas profecias, e que eu digo para você que nós temos que, como já foi relatado, nós temos que andar cautelosos em relação a essas situações. E o mais interessante é sempre, né, acredito que acho que o ponto-chave disso tudo é que a maior profecia de Deus está revelada através das suas escrituras, né? Se Ele nos manda ser obedientes, se Ele nos manda nos congregarmos, se Ele nos manda sermos obedientes à sua palavra, isso é a maior profecia. Porque qual a maior revelação da parte de Deus? É a salvação de todo ser humano, né? Eu sei que, como a Josi já relatou aqui, existem ocasiões que você faz prova, você está passando por uma situação em que você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ter um direcionamento, mas que nós tenhamos cuidado, porque existem coisas clichês, né? Como José já comentou, eis que eu te digo, vou te levar a 4 cantos da terra, olha varão ou varoa, tem uma grande obra na tua vida, né? Ou até mesmo brincar com um sentimento, você começa a se emocionar com o microfone, e aí você começa a mexer com o sentimento daquela pessoa, né? Vamos ter muito cuidado, porque todas essas coisas podem realmente
ser algo que o Senhor está enviando para falar. O Senhor já me usou várias vezes para falar com pessoas, né? E algumas delas usando expressões, algumas das expressões que o Jades está usando, então vamos ter muito cuidado. Quando é que eu sei que essas profecias, elas estão ou não de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Senhor? Quando elas não corrompem a palavra de Deus e quando elas se cumprem. E é interessante que quando o Jardim fala isso, lendo o livro A Treliça e a Videira, nós somos impactados em que lá ele afirma que todo e qualquer cristão é chamado para uma grande obra. Então, à luz das Escrituras, nós não precisamos de profecia para saber que estamos imbuídos em uma grande obra. A tarefa é pequena, a tarefa é grande, nós não temos um aferímetro, né? Mas todos estamos imbuídos em uma grande obra. Na realidade, talvez seja nossa necessidade de estrelismo, sabe? Há no coração do homem essa ideia de propagar o seu próprio nome. Eu estava assistindo uma série que eu achei fantástico, quando o cara diz assim: todos aqueles que exercem a liderança estão fadados como se fosse uma espécie de fardo que carrega, que é a projeção do seu próprio nome, esse desejo imbuído. Porque muitas vezes nós percebemos isso, esse desejo de projeção do seu próprio nome. Mas o fato é, na Escritura, Mateus, na grande comissão, já diz: ide, né? A ideia do ide por todo mundo, né? Mais Marcos que Mateus, mas Mateus é mais enfático quando ele diz assim: fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando e ensinando-os a guardar tudo isso que eu tenho dito. Então, nós somos chamados a fazer discípulos. Isso é clássico. Deixa eu correr por causa do tempo aqui, nós vamos fugir um pouquinho da polêmica aqui. E aí, assim, eu acho que a gente consegue até emendar algumas coisas aqui. Pronto, né? A 4 diz assim: o que aconteceu durante com o tempo, né? O que aconteceu e quanto tempo se passou desde Zorobabel e Esdras até os dias de Neemias, né? Como a gente falou no início da lição, de Zorobabel até Esdras se passou em média 80 anos, de Esdras a Neemias mais 13 anos. Zorobabel foi chamado para a reconstrução do templo, Esdras por ordem no culto, Neemias para a reconstrução dos muros. Então é bom que a gente tenha essa distinção aí. E aí, assim, eu acho que a gente até respondeu já essa aí, né? Então vamos direto para a quinta, falando o seguinte: Deus levantou um homem de oração, ação e planejamento. Quem era esse homem estratégico chamado Neemias? E é possível aplicar suas lições na igreja e na vida secular? Tem muita gente que trata o livro de Neemias como um grande livro de manual de liderança. A gente sabe que não dá para aplicar desse jeito, talvez a gente acabe discutindo sobre isso aqui, mas o fato é, eu gosto da postura de Neemias. Quando ele corre para a oração, ele não fica só na oração, como tem muita gente que às vezes para na oração, mas ele vai para a ação, e a ação dele não é descontextualizada, é uma ação com planejamento. Ele faz na administração. Ele dava para receber um diploma de administrador, Zé? O que tu acha? Dava? Sim, dá. Então vamos discutir isso. Com certeza ele recebe o diploma. E Foi olha lá se não for um doutorado, hein? Foi ambíguo em alguns momentos, se perdeu em muitas situações. Fazendo um estudo mais aprofundado, a gente viu que ele, em alguns momentos, ele ficou meio que travado, ficou perdido. Em alguns momentos ele foi ambíguo em suas decisões, mas com certeza ele é um modelo de administrador. E aí eu acredito muito que nós temos que pegar aquilo que não deu certo, aquilo que não fluiu direitinho e tentar aprimorar quando nós formos administrar algo, né? Eu não sei se o José... Eu posso falar? É uma lição que me impacta muito aqui, quando a gente fala sobre isso, é nós nos identificarmos com os personagens bíblicos, né? Os grandes homens e as grandes mulheres na história da Bíblia eram pessoas cheias de falhas. E se assim não fossem, nós nos perderíamos. Porque nós olharíamos, meu Deus, quantas vezes, eu acho que todo dia, quando eu estou no meu tempo a só com Deus, eu fico dizendo: Senhor, como é que tu se agrada de alguém tão imperfeito como eu? Como é que tu ainda tem coragem de me colocar para fazer, conhecendo todas as minhas limitações, todas as minhas imperfeições, né? Nós temos que ser muito sinceros, porque Deus nos conhece. Deus sabe das nossas imperfeições, né? Quando eu leio a história do Evan Roberts, né? Um cara que estava à frente ali de um grande avivamento e um cara totalmente cheio de defeitos, né? E aí dizem que ele era muito temperamental e teve momentos em que ele se levantava na igreja e falava alto. E algumas pessoas diziam: mas é o Evan Robert.
como é que pode o cara fazer isso, não é? Neemias também pegou uns, puxou pelos cabelos, meteu o braço. Né? Pois é, então o que eu posso concluir com isso? Neemias, Esdras, Evan Robert, Josilene, Adonias, José Carvalho, Jardres, somos todos cheios de defeitos. Lucas, esse aqui é meu. somos todos cheios de defeitos. E é exatamente, gente, trabalhando os nossos defeitos, procurando superá-los, que o Senhor realiza a sua obra através de nós. E assim, o Dom colocou algo bem no início. Tudo o que a Josi falou, eu não vou tocar. Só vou falar de uma coisa que pode sim ser repetida por qualquer pessoa, que ele fez. Na realidade, aqui tá, ele orou, ele agiu, ele planejou. Na verdade, ele agiu para a oração, da oração ele teve o planejamento. Meu irmão, tem um hino do Matos Nascimento que diz: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Ele foi orar. Ele se entristeceu com a notícia. Ele era, por isso que eu disse de cozinheiro para pedreiro, que ele era copeiro, foi ser da onde de reconstrutor, de pedreiro, né? Eu acho massa essa história, porque é o seguinte, não perde esse fio aí não, mas deixa eu falar isso aqui um pouquinho antes. Às vezes a gente enxerga as necessidades, porque assim, tudo parte do irmão dele, Anani, chega lá e diz: Neemias, cara, o muro tá fundido, o povo tá passando miséria. Cara, vamos ser honestos. Quantos de nós que tá lá na corte do rei, Neemias não tinha autoridade, mas ele tinha influência? É um ponto que a gente precisa defender, porque ele ia servir lá o rei. Então ele tinha momentos que ele não era uma grande autoridade de estado, mas ele entrava no ouvido do rei, ao ponto do rei dizer assim: Neemias, por que você está triste, meu filho? Eu estou notando você abatido. Você é abatido. Ele disse: rei, é porque não dá. Meu coração dói eu estando aqui confortável. Aí é uma luz que eu quero chamar a atenção de muitos que estão em situação confortável e estão se esquecendo dos outros que estão lá, porque ele estava na corte. Doía, mas ele poderia passar e dizer: porque sabe de uma coisa? Eu tenho cama para dormir, eu tenho vinho para beber. Eles que fiquem lá, eu não vou sair daqui para ir sofrer lá não. Eu vou ficar aqui na minha. Então assim, Neemias sentiu a dor. E muitas vezes, você quer ter um discernimento sobre o que fazer no reino de Deus? Olha para isso. Olha o quanto que isso te incomoda. E aí assim, não pense quando isso te incomodar, diz: pai, mas por que o pastor não organiza? É o Miles Monroe. É o Miles Monroe, né? Muito Miles Monroe. Mas Moisés foi muito isso. Ele ficou indignado em ver um egípcio matando um hebreu. Ele disse: não pode essa opressão, eu vou fazer algo para mudar. Eu vou sacrificar até a minha própria reputação. Neemias do mesmo modo. Então eu acho que assim, talvez o grande problema da igreja atual é: eu vejo o problema, eu sinto a dor do problema e já penso na solução para o José fazer. O José podia fazer isso. Olha que também é desorganizado desse jeito. É porque o José podia. Por que eu não organizo? Por que eu não puxo para o meu peito e digo: Deus me incomodou de tal modo com isso, eu estou indignado com isso, eu estou chateado com isso, eu sou a resposta de Deus para mudar isso. Se a gente agisse desse modo, pronto, aí segura, eu devolvo para o José, aí vocês brigam aí pelo microfone. Rapidinho, José, bem rapidinho, já eu passo o microfone. É isso, é que a pessoa não pode, quando algumas pessoas, eu acho que Neemias não foi não, um grande administrador, tal. Sim, ele fez alguma coisa. Errou, falhou, mas ele tentou. Então nós encontramos muitas pessoas só no campo da crítica, só no campo do deveria ser assim, poderia ser assim, olha, se tivesse sido feito assim, olha, deveriam fazer assado. Mas engenheiros de obra pronta, o Senhor não está precisando só de ideias, o Senhor está precisando de pessoas que se coloquem para executar. É isso que o Senhor está precisando. O Senhor disse que está precisando de ceifeiros, né? Sem oração não dá. Verdade. Neemias 1:4 diz: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Só esse negócio aí de jejuando e orando dava uma roda aqui. Uma roda não, dava uma semana de roda. Porque não existe ação e planejamento fora da direção de Deus, tá? Eu repito, uma vez preguei em culto de missões, a direção, a visão é de Deus, a estratégia é nossa. É por isso que ele errou, porque a estratégia foi dele. Foi ele quem decidiu como faria. Deus apenas o despertou para a atividade, para a obra. E é por isso que qualquer pessoa que for desenvolver uma atividade vai ter oportunidades de melhoria, pontos que alguém diz: deveria melhorar isso.
E quando eu olho para essa situação, aí eu repito, sem oração não dá. Dobra os joelhos. Às vezes, Josi, Dom, Jardres, Lucas, vocês que nos assistem, às vezes aquela decisão a ser tomada é a mais óbvia. Não, é isso, 2 e 2 são 4. Então, vamos pegar Esdras, por exemplo. Mas na Vamos purificar o matemática, povo. Vocês são judeus, devolve as esposas do menino. É o mais óbvio, né? na matemática de Deus, 2 e 2 pode dar 5, 2 e 2 podem dar 30, pode dar qualquer que seja o número que Deus der, senão não seria o extraordinário. Qual conhecimento Neemias tinha? Aparentemente nenhum, mas ele estava ali do lado do rei. Aonde Deus te colocou, eu tenho dito isso, aonde Deus me colocou foi para eu ser canal e instrumento do reino dele aqui na terra. Eu sei que eu não vou mudar a terra, eu não vou transformar a terra, mas eu estou sendo o reino dele aonde eu estiver. A ideia do missional, né? Intencional. Né? Aonde eu estou. Uma vez eu disse para uma das minhas empregadoras, olha, hoje eu estou aqui porque eu tenho certeza que foi Deus que me colocou. Um outro tempo eu saí de um emprego e disse, olha, eu estou saindo porque Deus me orientou a sair daqui. E aí ela disse assim, mas chorando, Carvalho, lá em Teresina, né? Carvalho, Deus manda você sair quando eu mais preciso de você. Eu digo, mas eu tenho orientação de Deus. Se eu quiser estar casado daqui a 20 anos, eu saio desse emprego noturno. E saí sem perspectiva nenhuma de emprego. Mas não deu 17 dias, Josi, meninos. Não deu 17 dias. Poxa, podia ter sido 7, que a gente já falava do mas foi 16 ou 17 dias. Não sei como eu consegui ter minha habilitação. Fiz a prova. 2 dias depois me chamaram na Companhia Energética de Maranhão para eu trabalhar. Não tive visão, não tive revelação. A única direção que Deus me deu foi para eu sair. Dias. E como foi que eu tive certeza disso? Que é uma experiência minha, tá? Bem rápido. Eu estava lá no local de trabalho, minha mãe estava em Teresina, eu digo, mãe, eu vou sair daqui. Mãe, eu não congrego, eu estou só domingo de manhã, minha esposa estuda de manhã, de tarde, de noite, sou recém-casado, não dá certo eu não dar assistência para a minha mulher. Quando eu chego ela está dormindo, eu não vou despertar ela porque ela acorda às 5h30 da manhã. Coisa difícil, mãe, só vejo minha esposa sábado e domingo. Eu vou sair daqui, eu já fiz as contas, mãe. E eu saindo daqui, eu pago tudo que eu devo e sobra metade para eu sustentar pelo menos 5, 6 meses. Aí ela disse, meu filho, você é casado, tem que saber que não é só você, tem uma mulher. Disse isso. Quando foi, no outro dia, final de semana, acordei ali, Ronara em casa, aí ela chegou. Amor, tive um sonho tão estranho. Disse, que sonho foi? Eu sonhei que tu fazia aquele negócio. Vem aqui, Ronara, olha aqui o orçamento. Antigamente, toda semana eu... Aí depois ela não queria mais, eu também deixei. Toda semana, disse, minha filha, olha, isso aqui é o que tem, isso aqui é o que saiu, tem isso. Ela dizia que eu no sonho, eu sentava com ela e disse, minha filha, tudo o que nós temos dá para pagar as contas e sobra metade para nós sobrevivermos 5 meses. Glória a Deus. É muito emocionante quando a gente sente que é Deus que fala, né? E o falar de Deus às vezes é um sonho, né? É alguém usado pelo Senhor e isso é muito emocionante. Eu perguntei, mãe, a senhora disse alguma coisa para Ronaldo? Não, meu filho, a mulher é tua, tu tem que se resolver com ela. E foi onde eu tive a certeza de que Deus não me queria ali. Eu saí e o Senhor tem nos guardado até hoje. Então, meu amado, nada vai sem oração. Ore, chore, clame, peça a Deus revelação. Deus ainda revela o oculto, o escondido. Deus ainda direciona em meio a densas trevas. O hino da nossa harpa cristã diz, sentindo perto a tua mão eu posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Na festa de 2 anos, fui muito impactado por um texto que eu Glória li a Deus. sobre ouvir a voz de Deus. Porque assim, honestamente, a gente está numa sociedade que nós temos opinião para tudo. É raro você chegar para alguém e pedir a opinião dela e ela dizer assim, irmão, eu não sei. Irmão, vamos orar juntos. Geralmente ela dá uma resposta do que você tem que fazer na sua vida. E é um hábito que às vezes a gente mesmo cultiva. E assim, a gente precisa aprender que tem hora que a gente pode dizer assim, irmão, eu não faço ideia. Irmão, a única coisa que a gente pode fazer é orar. Irmão, eu não tenho resposta para isso. Mas assim, em nome de sermos sábios, a gente quer dar um direcionamento que a gente nem sabe se é a vontade de Deus. E aí no texto de 2 anos, eu escrevi, tive a oportunidade de ler no início da festa, o pastor sempre nos faculta essa oportunidade. Eu falei o seguinte, que em meio à voz do medo, à voz da dúvida, à voz da opinião dos outros, nós temos que aprender a discernir a voz do Senhor, porque Ele continua falando. Ele fala, nossos ouvidos estão agravados, nós temos dado ouvido a tudo no mundo, menos a linda voz do Senhor, e nós precisamos cultivar isso. E não se cultiva o escutar da voz de Deus em meio a barulho. Você precisa se recolher,
Você precisa ir ao oculto, ir lá ouvir a voz de Deus e voltar com a decisão dada por Deus e direcionada por Deus, né? E aí, deixa eu correr, né? Porque senão a gente não termina, os irmãos desistem de ouvir a gente. Bom, então assim, a gente concorda. Enquanto o Adonias está pontuando, quero agradecer a todos que estão em casa nos assistindo, né? Tanto bem, pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? Tem algumas pessoas comentando, não dá para a gente comentar tudo hoje por alguns problemas técnicos. Nós acabamos atrasando um pouquinho aí a nossa entrada, mas queremos agradecer a cada um de vocês, pessoal de Sussuarana, o pessoal aqui às vezes fica pedindo para a gente mandar um alô, não dá para mandar para todo mundo, mas sintam-se abraçados, obrigado. Cirlano está sempre nos assistindo, diz, tu não falou no meu nome, às vezes eu esqueço, né? Mas um abraço, Cirlano, para você, para sua mãe e para todos vocês que estão em casa. Muito obrigada. Muito bem, então vamos lá. Então assim, a gente concordou que Neemias era um homem estratégico, e Deus busca pessoas estratégicas, ou seja, a posição que você ocupa. Eu conversava uma vez com o pastor Wilson Dantas, a gente falava sobre presidência de convenção, acho que eu até partilhei isso com você, mas ele falando que há cadeiras que o homem pode até sentar pela força do seu braço, mas se Deus não sustentar, ele não permanece, e uma delas é uma presidência de convenção. Porque se é difícil você lidar com a igreja, imagine você lidar com meio mundo de pastor, cada um pensando para um lado e de uma forma diferente de administrar. Então, é Deus que coloca e Deus que segura você assentado naquele lugar. E uma das coisas que eu tenho abraçado com muita tranquilidade, até hoje eu sirvo na igreja, eu lembrava disso hoje, eu sirvo a Deus hoje como evangelista, e assim, pela bondade de Deus, nunca tive que pedir. Na realidade, já neguei, não, me leve não, me deixe de fora, mas também nunca rejeitei. Eu digo, Deus, se tu quiseres me levar, tu leva. Mas uma das coisas eu jamais peço, e eu quero sentir a tua mão me conduzindo nesse processo. Então Deus vai levantando, vai colocando a gente em posição, e as posições que nós ocupamos, seja ela de liderança, de influência, né, como Neemias tinha, elas não são para nós mesmos. Elas são para nós usarmos em benefício do reino de Deus. Então a posição que você ocupa, sei lá, num local de saúde, sei lá, você pensa, não, mas jamais vai dar para me fazer alguma coisa pelo evangelho. Engano seu. Se Deus te colocou aí, você pode ser um instrumento de Deus para o reino dele. A posição que você ocupa aí é uma posição de influência, uma posição ali colocada por Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser testemunhas, luz nesses lugares, porque nós estamos em missão, Deus está em missão. Então a posição de Neemias, ao ponto de Deus se instrumentalizar dele ali naquela posição, né, ali com o Artaxerxes I, né, ele pega o rei, percebe seu semblante e diz, o que é que tu tem, homem? Diz, é impossível estar aqui, meu rei, e meu povo sofrendo lá. Ele diz, o que é que tu quer? Eu quero ir, meu rei. Pois eu vou te dar as condições, eu vou falar com os governadores, eu vou preparar tudo, porque você não está aqui por acaso. Quem sabe Neemias começou a servir lá, naquele regime ainda de escravidão, né? Tipo, vai ser o copeiro do rei. Quem sabe no primeiro diz, rapaz, esse rei vai me botar aí para ficar servindo ele, um copo de vinho para ele, bebendo antes dele, porque ele tinha esse papel, né? Ele bebia antes e servia o rei, porque se tivesse envenenado ele já descia primeiro para a cova. Então era uma posição de perigo, mas ele foi e serviu bem. Esse é o ponto, sirva bem. Tem crente às vezes que serve ridiculamente no seu ambiente de trabalho, todo mundo fala mal dele, que ele não pode convidar ninguém para ir para a igreja. Sabe por quê? Porque ninguém vê Deus na vida dele. Se ele convidar, para ser crente como tu é, que não cumpre tuas obrigações, tu não chega no horário, tu é o mais resmungão. Se tu puder trapacear, tu trapaceia. Que testemunho tu está dando aqui? Como é que tu tem coragem de chamar o povo para servir o Deus que tu serve, se não mudou nada na tua vida? Tu está pior do que o ímpio. Porque, diga-se de passagem, existe ímpio que tem compromisso com aquilo que faz e se leva a sério. Então assim, a gente precisa entender essas coisas, né? A gente precisa levar a sério essas coisas. Esses dias eu pontuava isso para o meu filho mais velho. Dizia, olha, meu filho, a gente vê muito ímpio prosperando e vendo a bênção de paz, de prosperidade na vida dele, porque ele é uma pessoa íntegra, correta, e a Bíblia diz que o sol nasce para todos. E o Senhor, ele se agrada mesmo. Aquilo não vai ser algo que vai levar ele até a sua salvação, mas as bênçãos ele vai usufruir aqui na terra, porque é uma semeadura, e a lei da semeadura ela vale para todos. Exatamente. A gente pontua agora, fazendo as considerações finais, aí em cima desse tema a gente encerra, tá? Aí vocês ficam livres para falar, quiser até retomar algum ponto que ficou para trás, você faz e já faz suas considerações. Então assim, eu botei assim, todo projeto de Deus sofre algum tipo de oposição. Isso é fato, né? Quando a gente pensa, quando a gente se levanta para fazer alguma coisa no reino de Deus, a oposição vem, né? No entanto, não podemos colocar no mesmo nível projetos ruins e sem planejamentos como
executáveis, com projetos executáveis que de fato sofrem a oposição das trevas. Como distinguir um dos outros? A minha ideia aqui nessa pergunta era o seguinte: uma coisa é eu saber que todo projeto no reino de Deus sofre oposição. Outra coisa é eu ter um projeto miserável, sem planejamento nenhum. Eu só pensei no que fazer, não sei nada como fazer, não fiz um cálculo. E aí a igreja, os irmãos se levantam e dizem: não, mas isso aí não dá certo. Eu estou sendo perseguido. É porque é um projeto de Deus. Não, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Não é, tem projeto que a gente diz assim: meu Deus do céu, eu tinha vergonha de propor algo dessa natureza, de tão ruim que é. Então assim, a gente precisa, como é que a gente distingue isso, né? Como é que alguém que está em casa pode perceber que se o projeto dele está sofrendo a oposição das trevas, é porque é ruim mesmo e ninguém dá crédito, ele não consegue levantar pessoas com a intencionalidade de ajudar naquele projeto? Eu encerro já a minha participação, mandando um abraço para todos, um cheiro no coração dos meninos, de José, que estão aqui. Oração gera pensamento alinhado com Deus. Eu costumo dizer que quanto mais eu oro, mais desejo eu sinto pela palavra, de ler em casa. Quanto mais eu leio, mais sentimento eu tenho de também orar. Então, para andar junto. Se não está andando, precisa ser revisto alguma coisa. Então, quando é gerado este planejamento, né? Planejamento, organização, liderança e controle, existem pessoas que fora da direção de Deus podem prosperar em um plano. E existem pessoas que dentro da direção de Deus também podem prosperar um plano. Agora, eu não estou dizendo que a unção de Deus torna o medíocre em excelente. Não. Estou dizendo que a unção de Deus torna o inevitável, torna o improvável em provável. Agora, uma coisa é certa: se o meu plano que eu estou oferecendo para o reino é um plano mal planejado, sem pé nem cabeça, eu estou dizendo que estou oferecendo o meu melhor para Deus. Eu não lembro onde eu vi, mais uma vez perguntaram: como é que eu tenho que ser um bom sapateiro crente? Lutero fala isso. E pronto, obrigado, Dom. Faça um sapato bom em um preço justo. Você será um bom sapateiro. Eu sou vendedor de colmeias e de mel. Como é que eu vou ser um bom vendedor de colmeias e de mel? Vendendo mel puro, sem ser adulterado, vendendo colmeias fortes e fazendo o meu pós-venda. Então, a excelência na prestação do serviço, ele glorifica a Deus. E eu encerro dizendo: Deus não derrama unção sobre o projeto, tá bom? Pode ter o projeto mais lindo que for, com introdução, desenvolvimento, conclusão, objetivos gerais, objetivos específicos, público-alvo, resultados esperados, pode ter tudo bonitinho escrito. Se Deus não estiver na vida da pessoa que executa o projeto, é só mais um papel escrito. Deus derrama unção sobre pessoas e essas pessoas executam o projeto, não metendo os pés pelas mãos, mas na unção de Deus. Podem cometer erros? Sim. Não existe nenhum projeto que um homem desenvolva na unção de Deus que não sofra alguma coisa. Uma oposição, uma perseguição, uma falha. Encerro dando a paz do Senhor para todos e até a próxima. É algo que eu quero encorajar você que está em casa, né? Diante de tudo que o José já falou. Em primeiro lugar, todos nós temos problemas, todos nós temos sonhos, temos vontade de realizar alguma coisa, temos vontade de ser bem-sucedidos profissionalmente, não é? Se você tem essa ânsia dentro de você, primeiro ponto, gaste tempo com Deus. Através de jejum, oração, se congregue, faça algo para o Senhor. Todos nós recebemos de Deus talentos. Faça algo para o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no empreendedorismo a gente ouve muito isso. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa conhecer pessoas que saibam. Então, desenvolva um projeto bom, bem feito, na área que você quer trabalhar. Conheço pessoas que têm vontade de trabalhar como designer, fazer um curso de pedagogia. Tem pessoas que têm vontade de ser professor, fazem curso de enfermeiro e vice-versa. Então, se especialize naquilo que você tem vontade de fazer. Procure ser o melhor profissional, procure entregar as coisas como você gostaria de receber. No empreendedorismo tem uma historinha que o cara trabalhou 35 anos para uma empresa, e eu vou já encerrar, é uma história breve, e ele já estava desgostoso, querendo já se aposentar, e o patrão disse: eu quero que você faça a última casa. Não, mas eu já estou com o meu tempo de serviço, não quero mais fazer. Rapaz, é só a última casa. E ele tinha sido um bom profissional a sua vida toda de trabalho.
E ele decidiu, já que ele está me pedindo, vou fazer a pior casa, com o pior material, da pior maneira. E quando aquele senhor conclui ali aquela casa, que ele entrega a chave, está aqui a casa, terminei. O patrão diz, essa é a sua casa, é um presente para você. Então, essa história é uma lição para nós. E lasqueira, viu? É uma lição para nós. Se ele tivesse pensado, pois é a minha última casa, eu vou fazer a melhor casa para que fique na história, na lembrança do meu patrão, como eu fui um bom funcionário. Mas faça isso independente de qualquer coisa. Entregue sempre o melhor serviço. Faça sempre o melhor, dê o seu melhor. E isso, tem outra frase que diz, você quer borboletas? Não precisa você criar borboletas. Plante um bonito jardim e as borboletas virão. O que essa frase quer dizer? Você colherá o fruto daquilo que você tem plantado. Um grande abraço, um beijo, um abraço para você que é papai. Um dia bem especial. Quero homenagear nesse momento meu sogro, um grande homem de Deus, a quem eu tenho uma admiração muito grande, um grande amor pelo meu sogro. Meu esposo querido, né, que está em casa. Meu paizinho, que também ainda é vivo, né? Eu sou muito feliz por ainda ter o meu paizinho vivo. Quero também dar um grande abraço para todos os meus cunhados, né? Tanto do lado do meu esposo, quanto do lado das minhas irmãs, né? Que o Kennedy tem as irmãs dele, e aqui estão os dois, né? Quero parabenizá-lo. E tenho os meus cunhados, que são os esposos das minhas irmãs, a quem eu amo muito também, tenho uma grande admiração. E você que está em casa, né? Todos os irmãos da nossa igreja, você que está em casa nos ouvindo, quero desejar uma grande bênção na sua vida e aproveite. Gente, acredite, a lição dessa revista, todos nós somos imperfeitos. Mas se nós tivermos o Senhor no controle da nossa vida, nós dando o melhor de nós, com certeza o Senhor fará grandes coisas por nós. Um grande abraço. Eu também queria finalizar, também queria finalizar aqui também as minhas colocações, que foram poucas, né? Hoje eu queria mais era ouvir esses grandes professores, e eu digo para você, eu que sou um coadjuvante empreendedor, né, em relação a essas duas autoridades de experiência, o Adonias, que não tem muito no campo, coitado de mim, ainda está começando a engatinhar, que eu estou sabendo aí no campo do empreendedorismo aí, né? Mas eu quero dizer para você que todo tipo de trabalho, ele só vem com a perfeição quando você começa atingir uma certa maturidade, seja ela no campo para acerto ou para erro, né? Eu digo para você que eu sou um homem de 31 anos, né? Josilene já me conhece há bastante tempo, a Adonias também, o José me conhece um pouco mais já na frente, mas eles conhecem um pouco da minha vida, de onde de fato já fui professor, não é? Achei que não era para mim, mas gosto da parte da didática como ensino, mas também sou um homem que gosta de tecnologia, né? E eu digo para você que, levando para o campo espiritual, eu lembro que esses dias, eu recordando ontem, eu indo mais o Lucas trabalhar em algumas localidades, e Lucas Vinícius, né? E eu falando muito, falava de algumas experiências, como era o meu trabalho, de onde foi que eu trabalhei, como é que eu fazia, como foi que Deus de fato me colocou em uma posição que eu lembro, eu digo, Lucas, quando eu comecei numa certa empresa, eu não tinha nada, eu estava desempregado, chegou uma posição dessa situação em que eu olhava e eu disse, olha, saí da educação por opção e fiquei desempregado. E aí chegou uma situação que eu olhei para trás, olhei para frente, olhei para os lados, eu digo, não, aqui onde é que eu vou? Eu digo, a única coisa que eu vou fazer é orar. E eu lembro que a Natália sempre foi muito nessa parte emocional, e ela sempre dizia assim, rapaz, o que a gente vai fazer e tal, você está desempregado. Eu disse, não, eu sempre fui muito resguardado, mas dentro de mim eu dizia assim, acredito que Deus vai ter uma solução. E no momento certo, Deus apresentou uma oportunidade de trabalho. E eu citando para o Lucas, eu digo, Lucas, quando eu iniciei, eu estava ganhando isso, né? Eu me lembro demais. Em um ano, eu quase que tripliquei o meu salário.
na empresa. Eita, mas só agora tu revela isso, né? Agora você pode dizer assim, nossa, foi Deus? Claro que foi Deus. Mas o que o meu supervisor dizia? Cara, eu preciso que tu vá lá em Floriano, 9 horas da manhã, tu esteja em Floriano. Eu já falei com A, com B, ele disse que não vão porque não tem peça para resolver. E eu, na misericórdia de Deus ali, eu chegava, corria atrás, eu digo, pode me mandar, bote gasolina aqui no ticket car aqui, que eu me mando 2 horas da manhã. E de fato eu ia, Deus de fato me abençoava, eu resolvia, eu falei assim, Lucas, a gente tem que, não, eu sei que hoje a gente tem que ser mais assertivo, mas você tem que ser desenrolado. Que homem é que toda vez que a Josilene chegar para uma certa pessoa e dizer assim, não, deixa isso aí que não vai dar certo não, nós não tem a peça, não, olha, não vai dar certo. Entendeu? É o que a gente conversou lá naquele dia, falando, né? São as pessoas que para cada solução eles têm 10 problemas. Sim, então... mas se a gente fizer isso dá certo. Não, mas tem isso, tem aquilo outro. O que eu quero dizer que é o seguinte, os erros, eu falei assim, Lucas, e eu me lembrando, né? E eu disse assim, rapaz, e aí eu me lembrando um dia desse, né? Ontem, melhor dizendo. Eu me lembrando que assim quando foi minha caminhada no início da fé, eu andava muito com o Kennedy. E o Kennedy sempre falava das experiências e tal. Eu digo, olha, acho que talvez eu estou na mesma situação em falar para o Lucas, e falar para o Lucas, olha, cara, tu é um cara mais novo, apesar de eu não ser um cara muito vivido, mas eu já passei por tantas experiências que eu acho interessante. Eu digo, então, nesse ramo de empreendimento ou de vida, são situações que vão chegar para a sua vida em que, lógico, em tudo da sua vida, meu irmão, eu creio que nós temos que colocar debaixo de oração. Nós temos que apresentar para Deus situações e existem adversidades. Essas adversidades vão haver. Vão acontecer, né? Mas em termos práticos, quando Deus, né? Você pode errar, como eu errei. Eu acredito que a irmã Josilene tem uma vivência muito mais ampla em dizer que houve-se erros no ramo de empreendimento, ou até como ela é professora numa situação, mas eu digo para você que se nós colocarmos Deus na nossa frente, né? Pode haver os opositores, né? Nós podemos errar inicialmente com algumas questões, mas aquela experiência nos erros, somando aos acertos, nós iremos vencer, porque Deus está conosco, Deus está com você, né? E aqui eu quero já encerrar a minha participação e agradecer e desejar um feliz Dia dos Pais para todos os nossos pais, né? Os pais que estão aqui, para mim, para o meu pai que também ainda está vivo, né? Que Deus possa abençoar grandemente. Amém. Nós já vamos colocar de pé, já estamos encerrando. Deus abençoe sua vida. Você esteja com a gente aí hoje à noite. Nós temos o culto de missões, né? Está aberto ao público, você pode vir, né? Assistir o culto presencialmente. A Roda dos Esclarecedores também, ela pode ser assistida ao vivo. Você pode vir para cá, estar aqui com a gente junto, cultuando o nome do Senhor. Feliz Dia dos Pais a todos da nossa comunidade de fé, ao pastor da igreja, ao meu próprio pai e a todos os nossos amigos que exercem esse grande desafio da paternidade. Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir à irmã Josi que nos dirija em oração e agradecemos a sua audiência no YouTube e no Facebook, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós encerramos essa roda, meu Pai, gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais um domingo, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça. Queremos Te pedir, meu Pai, que o Teu Santo Espírito incomode o Teu povo. Senhor, trabalha na vida deles. Meu Pai amado, a Tua palavra diz que até o desejo de Te adorar vem do Senhor. Meu Pai amado, que o Teu povo possa se levantar para Te adorar. Traz um avivamento, traz um despertamento no Teu povo, meu Pai amado. E que nenhum dardo do inimigo venha desanimar, assim como fez com o povo ali na época da restauração dos muros. Mas que o Senhor se levante, meu Pai amado, como aquele que está alimentando, aquele que está enchendo de garra. Meu Pai amado, que o Teu povo possa Te adorar. Que essa palavra fique plantada no coração daqueles que ouviram, que participaram. Abençoa cada pai, meu Pai, da nossa cidade, da nossa igreja, da nossa nação.
Oh, Pai amado, e que o teu povo venha se render aos teus pés, Pai. E assim abençoar a vida de cada um de nós que estamos aqui falando contigo. Senhor, vem nos usar, meu Pai amado, vem nos orientar. Vem nos mostrar aquilo que o Senhor quer e como o Senhor quer que nós façamos para que o Senhor se agrade. E assim nós te somos gratos, em nome de Jesus. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Amém.